Atenção, esse vídeo contém spoilers do filme de Five Nights at Freddy's 2 e caso vocês não tenham visto o filme ainda, é por sua conta em risco, beleza? E agora, vamos pro vídeo. Depois de 2 longos anos de espera, nós finalmente temos em nossas mãos o filme de Five Nights at Freddy's 2, a continuação direta do primeiro filme de 2023. Depois de longa espera, é óbvio que eu fui na estreia ver o filme. Eu fiquei tão empolgado pra ver, cara, vocês não têm noção. E muita gente se divertiu. Todo mundo que é fã da franquia tá falando que o filme é muito bom, é divertido, gostou. Mas, obviamente, a crítica tá detonando esse filme, tá dizendo que é o pior filme já feito, que as adaptações de videogames estão morrendo, e nossa senhora, até quem é de fora da fandom de FNAF tá falando que o filme é horroroso, e eu me sinto até mal, porque, vamos lá, rufem os tambores. Eu adorei o filme de FNAF 2. Pois é, acontece, né, gente? Eu me sinto aquela imagem do Capitão América procurado. Tipo, todo mundo escorraçando o filme e eu lá, a única das poucas pessoas que gostou. Afinal, eu gostei do primeiro filme. Eu já fiz uma review gigantesca aqui no canal falando do porquê eu gostei do primeiro filme. Então, eu já tava esperando qualquer coisa do segundo. Por isso que eu gostei. Mas, enfim, eu vou descrever nesse vídeo como foi essa saga, né, de acompanhar o segundo filme de FNAF no cinema 2 vezes. Porque eu fui 2 vezes no cinema ver essa obra-prima do fanservice, porque tem muito fanservice. Eu vou citar as cenas que eu gostei, as cenas que eu achei bem nada a ver, né, tem umas partes que eu não gostei realmente, e, mano, e descascando o filme, né, com spoilers, obviamente, se eu gostei mesmo ou não, né, e eu vou dar minha nota final também. Então, fiquem até o final pra ver a opinião do seu amigo Vitinho Zoeiro aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos fãs de FNAF, ou melhor, fãs do filme de FNAF, e agora sim, bora pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pois é, agora é aquele raro momento em que eu faço um vídeo sobre opinião, né? Eu acho que o último que eu fiz foi sobre o filme do Minecraft, que eu esculachei aquele filme e quando eu assisti no cinema eu achei divertido. Tipo, a minha nota pro filme de Minecraft acho que é um 7, eu preciso rever ele pra ver se ele é realmente divertido. Mas foi legal ver Minecraft no cinema, então meio que queimei a língua, eu acho, não sei. Mas enfim, depois de uma longa espera de 2 anos, o dia 4 de dezembro foi histórico pro seu amigo Vitor Takasso aqui. Eu fui completamente trajado de gentleman, mano. Essa era basicamente meu cosplay de William Afton. Eu com um terninhozinho básico, mas enfim. E chegando no shopping foi muito legal porque tinha muita gente com fantasia de puppet, de marionete, né? Com a cara pintada de marionete, com a roupa listrada. Foi muito legal, mano. É muito legal ver quando o pessoal vai trajado assim, eu acho muito legalzinho. Nossa, e quando o filme começou, mano, foi uma loucura. Nossa, mano, eu quase chorei. Eu chorei, porque a introdução com a música do Fred, né? Nossa, muito bom, cara, já me dá aquela aquecidinha no coração, tipo, nossa, cara, eu que sou fã, eu adorei. E uma coisa que pode pegar muita gente desprevenido é a mudança na morte da Charlie, já que nos jogos ela morre no beco, né, foi sequestrada pelo William e ninguém viu ela falecendo, já no filme ela falece na frente de todo mundo, porém, sem todo mundo ajudar ela pediu ajuda pra todo mundo, ninguém ligou e ela faleceu com esse sentimento de ódio por ninguém ajudar ela. E, mano, eu gostei. No filme funciona, eu gostei, eu acho até simbólico, porque a Charlie cai nos braços da Puppet depois de morrer. Eu acho muito lindo, cara. Ficou muito legal essa morte da Charlie. O desenvolvimento da personagem tá muito legal. Mas enfim, por ser estreia, né, você vai assistindo na emoção, ficando maravilhado com aqueles efeitos, né, com o cenário, com a construção de tudo, que a gente acaba esquecendo da história. Então eu acabei indo uma segunda vez pra rever o filme, né? Dessa vez no sábado, dia 6. Eu resolvi ir de ônibus, o que quase foi uma má ideia, porque eu quase perdi o horário, o ônibus demorou demais. Não tem nada pra lá, nem pra cá. 300 horas esperando o ônibus, mas tudo bem. Faz parte. Eu tava num tédio gigantesco que eu já tava filmando qualquer coisa pra passar o tempo. Eu tava filmando essa abelha. Era só uma abelha numa flor, cara. E logo depois eu fiquei cantando a música do FNAF, porque não tinha ninguém na rua, cara. Não tinha ninguém na rua, eu tava sozinho. We're waiting every night to finally roam and invite. Até que então o ônibus finalmente chegou e eu tava rumo ao shopping mais uma vez pra assistir, né? Reassistir o filme de FNAF 2. Ignorem eu filmando esse trem.
É porque eu gosto de trens, tá? E é muito difícil ver um trem aqui, então eu achei magnífico. Chegando no shopping, finalmente, agora eu tava pronto pra rever o filme de forma mais crítica, né? Agora prestando atenção realmente pra ver se o filme é realmente bom ou não, né? Então o filme começou, eu reassisti e eu me emocionei e o filme é legal. Pois é, gente, desculpa, cinéfilos, eu gostei do filme, cara, fazer o quê? Bom, mas enfim, agora eu darei minha análise, meus pontos positivos e negativos sobre o filme, igual eu fiz no Twitter, porém agora com spoilers e em vídeo, beleza? Sem enrolação, vamos lá, puxar os pontos positivos e negativos de Five Nights at Freddy's 2. Bom, vamos lá, esse ponto aqui pode ser um ponto bem negativo para algumas pessoas, mas vamos lá. No primeiro filme eu dizia que o ritmo do filme era bem lento, as coisas demoravam de acontecer, demorava de entrar em ação e a história correr, e eu falei isso na minha análise basicamente, que a história é bem devagar no primeiro filme, coisa que é o completo oposto nesse segundo filme, porque as coisas vão acontecendo que você leva um tempinho pra absorver, tipo, acontece uma coisa que já acaba e já acontece outra e você, tipo, caramba, mano, o que acabou de acontecer, cara? Por exemplo, no começo do filme que a gente tá acompanhando a traminha entre o Mike e a Abby, né, sobre a Abby tá com saudade dos amigos dela e tal, aí do nada corta pra cena dos adolescentes sendo atacados lá na pizzaria dos Toys, né, eles vão pra lá investigar, aí acontece tudo, eles conhecem o Michael Afton e eles são atacados, começam a ser atacados e nossa, mano, calma, deixa eu respirar. Só que apesar de ter um ritmo corrido, pode ter muita trama inútil também, né, que por ser um filme muito curtinho, ele tem 1h44, vocês podem achar que o filme não desenvolve bem muitas coisas, que tem muita trama inútil. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar, que muita gente, eu acho que até quem gostou do filme não gostou dessa trama, é a trama do professor da Abby, chamado de Sr. Berg. Mano, a trama dele é meio foda-se no filme, ele só é feito pra ser aquele professor, aquele personagem babaca, que todo mundo odeia, tipo, que nem no primeiro filme, a tia Jane. Eu acho que ninguém gosta desse professor da Abby, cara. E a trama dele de ser contra a Abby, de construir os bonecos de FNAF, basicamente o que eu faria na escola, é bem chata, mano. Tem bem nada a ver, tipo, muito deslocado do filme. Mas até que a tia Jane, eu acho que é esse um dos pontos que muita gente considera como o mais inútil do filme. Pelo menos eu acho um pouquinho. Inclusive, falando no Sr. Berg, eu acho muito curioso que o Scott, ele deu o trabalho de fazer um outro vilão secundário igual a tia Jane, né? Aquele personagem feito pra gente odiar e comemorar quando ele morre, mano. Eu acho que ia ser bem legal se fosse na pegada dos livros, em que tem um personagem que a gente gosta e que fica triste quando morre, mano. Porque, nossa, a trama da Charlie querer matar só adultos, né, ia fazer bem sentido, ia ter bem mais peso se o Sr. Berg fosse uma pessoa legal. Mas como ele não é, ninguém ligou pra ele quando ele morreu. Eu até senti um pouco de pena, mas ele é um personagem muito chato. Bom, e eu falei anteriormente, né, que o tempo do filme é bem curtinho e que pra desenvolver os personagens fica muito corrido. E eu achava que o tempo do filme não seria um problema, mas eu acho que isso meio que afetou sim o filme, porque o filme tem 1h44, é um pouquinho mais curto que o primeiro filme, que tem 1h55, se eu não me engano, e é muito pouco. No primeiro filme desenvolve melhor, por exemplo, o personagem do Mike, não desenvolve bem a Vanessa, mas o Mike é bem desenvolvido. Já aqui, no segundo filme, a Vanessa não é tão bem desenvolvida. Ela é desenvolvida, ela é o foco do filme, da história do filme, mas não é tão bem desenvolvida quanto o Mike no primeiro filme. Então, ficou um pouquinho... deixa eu te ajudar, filme. Mas enfim, o ponto é esse. O filme é bem corrido, que pode decepcionar muitas pessoas pela falta de desenvolvimento de alguns personagens. Pra mim é um ponto crucial, tem que ser sim debatido, mas não me afetou tanto assim. Mas pode decepcionar muitas pessoas. Em contrapartida, como eu disse que alguns personagens não são bem desenvolvidos, o contrário acontece com a Charlotte, já que ela é muito bem desenvolvida e é o ponto mais alto do filme pra mim. Essa personagem ficou incrível, cara. Tipo, a gente começa o filme já conhecendo a personalidade da Charlotte, que ela ama o animatrônico, né, o fantoche da marionete. Ela ama essa personagem que acaba morrendo literalmente nos braços do boneco que ela mais amava. Isso ficou muito poético. E a motivação dela é muito boa, tipo, ela tenta salvar um menino que quase ia ser finalizado pelo William, o William acha ela e então a ataca, né, finalizando ela pra não vazar por aí que um tal de coelho amarelo fazia crimes aí dentro da pizzaria. E antes de morrer, ela tentou pedir ajuda para outros adultos e ninguém queria ajudar ela, né? Nenhum adulto escutou ela. Muita gente chamou essa parte de cômica, de nada a ver, que não é realista. Gente,
Isso acontece muito, tá, gente? Adulto não liga pra criança. Ainda mais quando pede ajuda assim, os adultos estão geralmente cagando pra criança. Pra mim, acho que essa é a parte mais realista do filme. Aliás, outra coisa que muita gente tá criticando é o fato do William sequestrar criança aleatória, né? E não a Charlie ser o alvo principal dele, né? Já que a motivação do William nos jogos é a Charlie ser o alvo principal dele pra fazer raiva pro Henry. Mas, gente, eu vou tentar defender aqui. Eu acho que isso basicamente são o que serial killers fazem, né? Eles procuram uma vítima que quer, mata e acabou, né? Tipo, o William do filme, ele é inspirado em serial killers da vida real. Então, tipo, ele pode querer caçar qualquer criança que vai matar, já que ele tinha outras vítimas além do MCI. Mas não sei, né? Isso pode ser uma crítica válida também, já que nos jogos a Charlie era o alvo principal do William mesmo. Mas enfim, a motivação da Puppet, né, da marionete, de querer só finalizar adultos é muito boa, porque e é bem justificativa também. E não querer focar em criança também, mas é bem legal, cara. O desenvolvimento da Charlotte e da marionete tá ok, tá incrível, melhor ponto do filme pra mim. Bom, agora vamos pro elefante na sala, né? O ponto mais baixo do filme para algumas pessoas. A participação de alguns animatrônicos. Tem muito mais animatrônicos nesse filme comparado ao primeiro. Tem muito fanservice, é muito legal ver os bichos andando, interagindo com os humanos. É muito legal, cara. Eu acho muito legal o efeito prático desse filme. Mas em compensação, talvez afetado pela duração do filme, eu não sei explicar muito bem, os animatrônicos não têm muito tempo de tela, né? Principalmente os Witherits, mas eu vou chegar lá. Dos toys, os mais disparado, o boneco mais disparado que mais tem tempo de tela é a Toy Chica. A Toy Chica que mais fala no filme, que inclusive a voz dela, tanto no dublado quanto no inglês, tá muito bom. A Megan Fox brilhou mesmo. Já os outros são esquecidos do rolê. A Mango, ela tem muita cena de ação boa, as cenas com a Mango são muito boas. E o Toy Fred e o Toy Bonnie mal aparecem no filme. Eles aparecem ali no ponto crucial em que eles ganham vida e quando eles já estão na cidade perseguindo os adultos pra matar eles. Só que eles não matam ninguém. A única animatrônica que mata no filme é a Toy Chica, tirando a marionete também lá na cena dos adolescentes invadindo a pizzaria. Mas enfim, dos toys, os únicos que matam é a marionete e a Toy Chica. E a Toy Chica só mata o professor da Abby, já não finaliza mais ninguém mais pra frente. Agora os Witherits. Bom, os Witherits eu não vou falar que me decepcionei, porque foi do jeitinho que eu queria. Eles estão no filme só pra fanservice, pra fazer referência à gameplay do jogo. E só aparecem ali na pizzaria e acabou. Tipo, eles são ligados pelos toys, né, pra poder impedir o Mike de desligar os animatrônicos enquanto eles estão na rua tentando, né, fazer as suas chacinas. E é bem legal, porque eu gosto das cenas dos Witherits, é uma cena curtinha, eles têm pouquíssimo tempo de tela, mas eu gostei deles. O visual tá incrível. E o Balloon Boy, mano, aparece rapidinho só pra morrer pro Mike, porque o Mike arranca a cabeça dele como todo mundo tava teorizando, que eu inclusive já teorizei em vídeo. Mas o que eu achei interessante é que a mecânica do Balloon Boy no filme, que eu até comparei no Twitter, a mecânica do Balloon Boy é basicamente a mecânica do Pato Donald, do Disembodied em Five Nights at Trash Island, que ele faz um barulho estridente que atrai os animatrônicos, e ele também liga uma luzona na cara do Mike pra meio que cegar ele que fez o papel de lanterna aqui. Mas infelizmente é uma aparição muito curta e eu queria mais do Balloon Boy. Mas enfim, os animatrônicos, eles têm uma participação legal, mas muito curtinha pra fazer a história engatar, né? Eu queria ter visto mais deles, mas eles são meio que a roda desse carro pra fazer a história girar, né? E eles só aparecem em pontos cruciais e muitos específicos, então pode decepcionar muita gente. Bom, como a Emma também disse, o Henry nesse filme é feito pra introduzir neste universo dos filmes. Tipo, muita gente pode se decepcionar porque a aparição dele é bem curtinha e é só pra explicar a história da Charlotte, né? Que ele não era um pai presente, que ele era muito ficcionado no trabalho e que acabou não prestando atenção nela antes dela morrer, né? Então, infelizmente, o Henry é só pra explicar as coisas. Mas o que eu acho interessante é que lá no final do filme ele revela que trabalhou com William, ou seja, é uma história bem curiosa que pode ser adaptada pro 3, hein? Mas enfim, é o que eu disse antes, de todos os personagens, os únicos que são mais explorados é a Vanessa e a Charlotte. Os personagens mais que tem seu background, né, seu backstory mais explorado no filme. E isso pode decepcionar muitas pessoas, mas é isso. Uma coisa que a Emma Tammy disse em entrevistas antes do filme lançar é que o filme seria mais sombrio, teria mais terror e que seria um filme focado pros fãs. Pra nós fãs, esse filme, tipo, os críticos, a galera de fora, dane-se, é apenas pra gente. E isso é verdade? Bom,
Eu diria 100% que sim, mais ou menos. De fato, o filme é mais sombrio. O filme não tem tanto cena bobinha que nem a cena do forte, né? Que muita gente reclamou do primeiro filme. Apesar de eu gostar da cena do forte. Mas ele não tem muita cena de humor. É muito pouquinho. Tá mais sombrio o terror. Principalmente com a marionete, quando ela possui as pessoas. Quando ela possui a Abby. E quando ela possui a Lisa. Quando ela possui os humanos no geral. Mano, o terror com a marionete tá muito bom. Agora, o lance do fanservice, isso pode deixar muita gente brava, muita gente nervosa. Eu gosto de fanservice? Gosto. Eu gosto... Mano, quando a empresa diz que é focada pros fãs, isso pode dar uma polêmica com algumas pessoas, porque muita gente não gosta quando dão essa declaração, de que é feito só pro fã. Mas, cara, realmente, o filme, quando você assiste, se você é fã de FNAF mesmo, assim como eu, você vai adorar. Muita referência boa, muita coisa pra você apontar e falar, nossa, que legal, easter egg legal, Shadow Bonnie, a Circus Baby, mas pra quem é de fora, pra quem não manja de FNAF, vai achar tudo meio foda-se, meio deslocado. Mas enfim, resumindo toda essa minha resenha, o filme é bom? Bom, depende de quem assiste. Eu gostei. O filme é legal pra caramba, ele me divertiu demais. O fanservice é legal pra você que é fã de FNAF, você vai adorar. Eu amei. Então, Victor, qual é a sua nota final? Bom, a minha nota final para Five Nights at Freddy's 2 é 7,9. A mesma nota que eu dei pro primeiro filme. Confesso que esperava algumas coisas, principalmente envolvendo os animatrônicos, que não supriu essa minha expectativa, mas o filme é legal para quem é fã de FNAF, e eu sou fã de FNAF, então eu adorei esse filme. No mesmo nível do primeiro, então, pra mim tá perfeito. Tem alguns erros, mas, cara, tá no meu coração aqui, eu adoro esse filme, cara, não tem Mas como. Não levem o que eu digo como verdade, porque o filme pode decepcionar muita gente e vai a gosto de cada um, né, a opinião de cada um. Agora, mano, diga o que vocês acharam, né, pra quem assistiu, diga o que vocês acharam aqui nos comentários, né, vocês gostaram do filme? Vocês acharam mais ou menos? Se decepcionaram? Enfim, diga aqui nos comentários, sem brigar, porque essa comunidade aqui do canal é perfeitamente unida. Então, é isso. Eu gostei do filme, se você não gostou, tudo bem, beleza? E curiosamente, né, o filme já tá perto de lançar no streaming já, né? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá marcado pra lançar no streaming dia 23 agora de dezembro. Então, eu vou esperar mais um tempinho, reassistir ele mais vezes e já trazer uma review completa aqui no canal, igual eu fiz com o primeiro filme, beleza? O que vocês acham? Diga aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Join us, be a friend. I just be stuck anything. After all, you only got 5 nights at Freddy's.